Cara, posso pedir então para continuar nessa pauta aí, treinadores? Porque eu acho que aqui a gente já falou praticamente de todos os setores ali da indústria, mas até no nosso pré-papo aqui, você me contou que está trabalhando com treinadores e que eles são muito pouco ouvidos, né? Eles são muito cobrados, né? A gente fala muito sobre o resultado ali, o que acabou de acontecer, mas eu confesso que, como você me fala aqui do Diniz, como você pode falar do Cuca, do Muricy, eu não sei como pensam os treinadores, Sim. né? Então, me conta um pouquinho o que você tem visto também em trabalhar com treinadores, né? É uma classe não tanto, como é que eu posso dizer? Não digo respeitada, né? Mas não tem tanta ênfase no Valorizados, lado humano. não são assessorados, talvez, né? Quem é mais cuidado é o jogador, que é só o produto Perfeito. final, mas ele tá cuidando de alguém. É como se fosse cuidar de um pai e uma mãe, né? O pai e a Exato. mãe tem que se cuidar também. Perfeito, cara. Não, eu tenho. Exatamente. Eu sempre tive muita relação com os treinadores quando eu estava nos clubes, né? Muita. Sempre com os treinadores e com os jogadores, né? Eu tenho muita relação com muito jogador que eu trabalhei, relação próxima mesmo. Eh, de respeito, na época de cobrança, né? De respeito mútuo, etc. E que durou, porque jogador gosta que você fale a verdade, gosta que você seja verdadeiro, frontal, enfim. E com o treinador eu sempre tive muito boa relação, com quase todos, para não falar todos. Me fascina o trabalho do treinador, que é o primeiro a querer ganhar. Pô, porque o cara escalhou aquele, não escalou aquele. Ele quer ganhar. Ele achou que com aquele, ele estava mais perto de ganhar. Ele não escalou aquilo porque ele é teimoso, é porque ele realmente acredita. Se ele tá certo ou errado, são outro porém. Mas ele é o primeiro a querer ganhar, o treinador, né? O cargo dele depende disso. Enfim. E aí, quando eu saio do Vasco em 21 e tomo uma decisão de não querer mais trabalhar nessa função de executivo, que era essa função que para mim perdeu-se um pouco da plataforma para se trabalhar, então eu via, pô, eu posso continuar sendo isso, mas talvez eu não vou conseguir desenvolver o trabalho como eu acredito que tem que ser. Uma das coisas que eu começo a fazer é prestar uma assessoria, uma consultoria, um agenciamento para treinadores. E o primeiro, que talvez é um case importante, que é o André Jardine, que tinha trabalhado comigo no São Paulo lá atrás, ele era treinador de sub-20, eu no profissional. A gente começou a criar uma relação muito boa ali, eu tinha muita admiração pelo André. Todos os jogadores aí que você imaginar dos últimos anos do São Paulo passou pelas mãos dele, né, e de tantos outros bons profissionais lá em Cotia. E ele tinha acabado de ser campeão olímpico, porque a Olimpíadas foi em 21 por causa da pandemia em Tóquio e não em 20. E ele me procura e fala: "Pássaro, pô, acho que agora eu preciso dar voos maiores, etc. Tô buscando alguma coisa em Série B de Brasil". Eu falei: "Não, não, 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 não. Não. Brasil é um moedor de treinador. Vamos para fora. Espera que nós vamos Porra, achar que alguma legal. coisa". E aí ele foi para o México, para o clube do Atlético de Madrid, no Atlético de São Luís, foi super bem lá por 1 ano e meio. E agora foi para o Clube América, que é como se fosse, para número de torcedores e impacto, como se fosse o Flamengo do México, Sim. que é um país muito populoso, então literalmente é o Flamengo do México, e hoje o André é o maior treinador da história do América do México. É um treinador brasileiro, com 44 anos, fez aniversário aí, eu estava com ele lá no México agora há 10 dias. E o meu prazer é exatamente ajudá-lo a desenvolver. Eu mandei o André Jardine embora no São Paulo em 2019. A gente dá a oportunidade para ele, mas a gente é eliminado numa pré-Libertadores, uma pressão, não sei o quê, e ali eu digo eu porque era a nossa gestão, mas eu, Raí, Leco, todo mundo que estava ali, toma a decisão de tirá-lo. Mas o André, aquele André que a gente botou e acreditou, é o mesmo André que hoje, graças a Deus, a cada uma semana tem gente me ligando querendo contratá-lo. Bom demais, competente demais. O que ele teve no México que ele não tinha aqui? Condições para desenvolver um bom trabalho. Os jogadores lá não eram necessariamente melhores que eram os daqui, mas ele teve um ambiente melhor para trabalhar, para mostrar o seu valor. E aí eu comecei com esse negócio de treinador, além do André Jardine, hoje eu trabalho com o Paulo Vitor, que é bicampeão da Copinha pelo Palmeiras, para falar o mínimo. Uhum. É o cara que teve o Endrick, Estevão, desde sempre, que é um cara genial, genial, que é treinador e está como auxiliar do Jardine lá, teve na Olimpíadas também, um cara nota 1000. O Gustavo Leal, que era o auxiliar do Jardine lá atrás, no Atlético São Luís, e que pega o Atlético São Luís e faz a maior campanha da história. Um cara que, pô, falo com ele 2, 3 horas por semana. O Cauã de Almeida, que estava na Portuguesa agora,
treinador Uhum. espetacular. Todo mundo que fala, tem um jogador que é o Cristiano, né, que tem 38 anos, o cara já passou no... Sim, Sabe quem é, né? sim. O cara já passou no Japão, não sei o quê. Um dia, numa entrevista coletiva, ele pega o microfone e fala: eu quero falar que o Cauã é o melhor treinador que eu já trabalhei na minha vida. Esse é o melhor de todos. Então, os exemplos são assim. Trabalho com o Rafael Paiva, aquele que estava no Vasco, e Uhum. que tirou o Vasco do rebaixamento, levou na semifinal da Copa do Brasil. Aí terminou o campeonato em 8º, 9º, não prestava. E já trabalhou na base do Palmeiras, na base do Vasco, na base do São Paulo. Trabalhou comigo no Esportivo Brasil lá em 2012, 13. Então, e qual que é o meu prazer nisso? O meu prazer é exatamente ajudar os treinadores a desenvolver o trabalho que eles têm que desenvolver. Tendo a experiência que eu já tive dentro de campo e tendo a experiência que eu tenho hoje no mercado, de poder conectar e entender que, pô, para esse clube talvez esse treinador seja melhor, ou aquele treinador seja melhor. Ou, cara, não gostei da tua entrevista. Cara, não gostei da tua roupa na beira do campo. Cara, eu vi que você tirou, sei lá, o capitão do time. Você falou com ele antes? Pô, não falei. Pô, fala, chama ele, não deixa passar. Então é quase que um Que braço. legal. E assistindo todos os jogos. Então isso me completa. Eu sou um cara muito completo hoje fazendo isso e muitas outras coisas, negócio de jogador, transferência de jogador, tantas outras coisas, mas assim, essa questão com o treinador me dá muito prazer de ver que nós temos muito bons treinadores aqui. Muito. E que às vezes o que falta é o ambiente. Só um ponto que eu ia comentar é que você fala de plataforma de executivo de futebol. E aí no final do dia parece que você tem construído uma plataforma de treinadores, né? Porque no final do dia é isso. Pensar meio que a longo prazo. É uma máquina de triturar técnico, igual você comentou, né? Sempre no curto prazo. O técnico é sempre curto. É o próximo jogo e você não tá olhando o próximo jogo. Você tá olhando, pô, como que você interagiu com o seu jogador, como que você deu essa entrevista. Você vê isso sendo feito em outras ligas fora do Brasil? Porque a gente também vê outros treinadores sendo triturados fora do Brasil. Um exemplo, sei lá, o Rubem Amorim no Manchester United. Pensei nele agora. Porque é um cara que no final do dia parece que chega com isso, assim, deu um passo maior que a perna, mas não. Cadê o senso de confiança do Manchester? Então, como que tá essa plataforma hoje para treinadores do mundo, não só Brasil? Só um complemento, perdão. Rubem Amorim, nesse exato momento, 27% de aproveitamento. Então, sempre fica aquela pergunta, qual é a hora de demitir um Sim, treinador, né? sim. E quando que a gente tem que reforçar o trabalho a longo prazo? Perdão, Ali. Não, eu acho que a pergunta é ótima. Existem muitos exemplos, como por exemplo o Ten Hag, que foi para o Leverkusen e ficou, se eu não me engano, 2 jogos e foi Uhum. demitido. Se isso fosse no Brasil, todo mundo ia fazer um escândalo, né? Mas foi lá e aí parece que... o que eu acho é que lá fora, os treinadores, talvez pelo que aconteceu ao longo do tempo, e ao longo das grandes figuras, vou dizer assim, Chelsea, Mourinho no Chelsea como Special One, Ferguson no Manchester, enfim, dispensa comentários. As grandes figuras que passaram por lá e tiveram muito sucesso, Guardiola no Barcelona, que ficaram muito tempo, eles têm muito mais poder do que aqui. O treinador lá, ele conduz muito mais o processo do que aqui. Uhum. Aqui o treinador, ele sobrevive. Aqui que eu digo Brasil, né? Lá o treinador trabalha com poder, e aí tem uma coisa, o Rubem Amorim, o aproveitamento dele é ruim, eu não sei se o trabalho é bom ou ruim, não consigo acompanhar, o aproveitamento de jogos é ruim, mas eu não sei a serviço de que ele está ali, né? Porque hoje o Manchester tem um dono. Eu não sei se o dono tá falando pra ele, não, cara, eu quero um time jovem pra depois eu vender jogador, e se você terminar em 10º na liga, tá tudo bem. Perfil, né? É perfil, então é difícil da gente analisar isso, mas eu vejo hoje um espaço maior lá e um poder maior para treinadores. O Rubem Amorim é um cara jovem. O Ten Hag é um cara jovem. O Guardiola, quando assumiu o Barcelona, é um cara jovem. O treinador hoje, que é um treinador sensação na Espanha, que é o treinador do Rayo Vallecano, é um treinador jovem. Então, o treinador que foi comprado lá do Salzburg, Chelsea, o ano passado, né? Uhum. Do Salzburg, bom, não lembro. É um treinador jovem também, pagaram 20 milhões de euros na cláusula dele, enfim. O Então, Maresca não, no... não, Maresca não é o que estava antes. Eu não sei se Ah, foi no Chelsea ou se foi em outro clube, mas enfim. perfeito. Então, eu acho que tem mais oportunidades e muitos não foram jogador, alguns foram, outros não, mas lá eu acho que eles estão olhando o trabalho mais do que o nome.
mais do que a torcida quer, mais do que o que a imprensa fala. É realmente dentro da convicção de achar que o Amorim é o melhor, leva, e aí se deu errado ou não, aí é uma nova análise de qual o melhor momento para demitir o treinador. E é legal porque quando você falou dos treinadores brasileiros aqui, hoje, se um grande técnico, por exemplo, do Internacional cai, ninguém tá cogitando o treinador do Mirassol, né? Uhum. Tá fazendo um excelente trabalho, né? Ou qualquer outro da nova geração. Parece que a gente acaba caindo um pouco nos mesmos, e eu acho que é até pior. A gente, às vezes, fica em dúvida entre... Posso pegar o caso do Inter, né? Entre o Ramon Dias e o Zubeldia, por exemplo. Veja, são técnicos de escolas completamente diferentes, né? Então, como é que você pode ficar em dúvida entre A e B se você não está correlacionando com o seu elenco, né? Então, Exato, exato. eu Não, acho que isso é um pouco assustador. queria até levantar isso aqui, que é o seguinte, a gente tem, muito se fala, o ano que vem tem uma Copa do Mundo com 48 seleções. E talvez a gente vai ter um treinador brasileiro, que é o Silvinho pela Albânia. Uau. Uhum. Isso é impactante. E qual que é a primeira conclusão que muita gente faz? Ah, não tem treinador no Brasil. O que pra mim é uma mentira. Tem muito treinador bom no Brasil. Muito, muito mesmo. O Brasil é um celeiro de treinadores. Aí a gente vai voltar e vai lembrar sempre de quem? Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Muricy, grandes figuras que hoje são tratados como lendas, como devem ser. Como devem ser. Mas eu vou dar uns dados aqui que ninguém olha. O Vanderlei Luxemburgo, que para mim é um dos maiores, tive a honra e o prazer de trabalhar com ele lá no Vasco, é um dos maiores treinadores da história do nosso futebol e sempre vai ser, para sempre. Ele com 38 anos, 39, já tinha passado por Guarani, Bragantino. Com 41 ele pega o Palmeiras. O Abel Braga, com 39 anos, ele já tinha 2 passagens pelo Botafogo. Com 39. Já tinha 2 passagens pelo Botafogo. O Felipão pega o Grêmio. Já tinha passado pelo Juventude, clube gigante. Mas ele pega o Grêmio com 38 anos. Uau. Como treinador. O Muricy pega o São Paulo com 38 anos, ou 40 anos, se eu não me engano, em 1998. Muricy acho que é de 55. Então tem 43 anos na época, mas ele passa, tem lá um episódio de 11, 12 jogos no Flamengo que ele tinha 38, 39. E aí o que acontece? Esses caras hoje são grandes figuras, lendas. Por quê? Porque deram oportunidade para os treinadores naquele momento com 37, 38, 39, 40 anos. Hoje a gente tem o competente Rafael Guanais no Mirassol e as pessoas dizem, o jovem treinador, a aposta. Não, espera um pouquinho. O Rafael Guanais pode ser o próximo lendário. O André Jardine pode ser o próximo. O Thiago Carpini pode ser o próximo. Só que aqui a gente tem uma, insistência, teimosia de achar que se o treinador não tem a idade que ele deve ter, que é um número mágico na cabeça de todo mundo, ele não é competente, é um teste, é uma aposta. Sim, mas foram essas apostas que fizeram do Vanderlei Luxemburgo, treinador do Real Madrid, do Felipão, treinador da seleção portuguesa, né? Hoje todo mundo se incomoda ou não com um estrangeiro no Brasil. Mas e o nosso brasileiro que foi treinador da seleção portuguesa há muitos anos atrás? Semifinalista de Copa. Semifinalista de Copa. Muito respeitado até hoje, treinador do Chelsea. Finalista de Euro, né? Então, qual o problema? Eu não vejo problema nenhum que os nossos treinadores estejam lá e que os treinadores de lá estejam aqui. Tem um problema de licença aí, que às vezes aqui vale, a deles vale aqui, a nossa não vale lá. Isso é um problema de fato. Uhum. Mas eu vejo que a gente tem isso. Agora eu vou dar um dado pra você. O Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, tinha 40 anos. E ninguém falou que era uma aposta, ou que era um treinador jovem, ou que era um... Por quê? Pelo fato dele ser estrangeiro, aí que pra mim tá errado. Então o estrangeiro de 40 anos não é jovem, não é uma aposta. O brasileiro de 40 anos é jovem, é uma aposta. Então eu acho que isso é um caminho para que, quem sabe, na outra Copa, a gente tenha mais do que um treinador na Copa do Mundo.